Pessoal, então um kit aqui que a gente vai apresentar aqui para vocês, que dá para ligar quase tudo, tá? É um kit off-grid, tá? Energia solar, que alimenta uma geladeira, por exemplo. A gente deu aqui do exemplo de uma geladeira, então a gente vai dimensionar, mostrar para vocês o que é necessário, quanto consome uma energia, quanto consome uma geladeira dessa, qual a energia que ela consome, né? Durante um dia, quantas placas precisam, quantas baterias, controlador de carga, o inversor necessário, tudo aqui vai estar explicado. Vamos lá, aqui uma geladeira de 240 litros, por exemplo, ela consome 23,3 kW mês. Uma geladeira a gente sabe que ela não fica ligada 24 horas. Ela fica ligada num período de 8 horas durante um período de 24 horas, né? Então, é um terço do tempo durante um dia ela fica ligada. Isso assim, se não tiver tanta é, produtos dentro dela para ela trocar calor, né? Então, se tiver mais produtos, tiver a geladeira cheia, por exemplo, e muito abre e fecha da porta, lógico que vai ser um consumo maior. Então, a gente considerou aqui consumo dia. A gente pegou os 23,3 kW mês, né? Que é uma energia do mês consumido, né? A gente dividiu por 30, deu isso aqui, 776 watts por dia. A gente vai considerar o que? O dobro, tá? Porque no off-grid não dá para a gente considerar exatamente os valores, porque varia muito, né? Varia de local para local, varia se ela vai estar muito cheia, se ela vai estar vazia, se vai abrir ou fechar muitas vezes a porta, e isso tudo influencia, né? É o liga e desliga da geladeira, né? Então a gente considera o dobro, tá? Para ser um dimensionamento mais certeiro aqui e não ter problema, porque no off-grid tem que dimensionar a mais, não adianta. Se fazer algo na economia, acaba tendo problema e você vai gastar dinheiro à toa. Então, o modelo do inversor que a gente vai utilizar é um de 1000, tá? Um modelo de 1000 watts. Uma geladeira dessa consome 250 watts. O pico dela aí não vai passar de 1000 watts, né? O pico de uma geladeira dessa, né? Uma geladeira com motor menor, um consumo menor. Então, um inversor desse aqui, por exemplo, que é de onda senoidal pura, tá? A gente recomenda também. Lembrando outra coisa aqui, que a gente está considerando o consumo de um dia. Se você quiser, por exemplo, ficar 3 dias lá sem alimentação, sem placa, sem nada, né? Um backup, a gente considera mais. Aqui a gente está considerando um dia de consumo, tá? Então, o modelo escolhido do inversor é um de entrada de 12, mas poderia ser de 24 volts também, e saída 127 ou 220 também, tá? Esse que a gente escolheu aqui para o dimensionamento, mas a gente tem que considerar o quê? Focar aqui na potência, né? Na potência do sistema. Lógico que se for um inversor maior, a saída aqui já vai ser, a entrada vai ser 24 ou 48 volts, e a saída 220 para o inversor de maior potência, tá? Controlador de carga. A gente escolheu um de 60 amperes, MPPT. Por que MPPT? É um controlador de carga, a gente escolheu esse para dimensionar, mas existem outros modelos, outras marcas, né? É um inversor que ele rastreia o ponto de máxima potência da placa. Então ele aproveita muito mais energia do que um controlador convencional PWM, tá? Então vale a pena investir num controlador de carga melhor, de preferência MPPT. Esse aqui é de 60 amperes. Esse aqui você vai encontrar de 60 amperes só, tá? Mais comum encontrar de 60. Tensão de entrada até 150 volts, quer dizer, consigo pôr até 3 placas em série. Cada placa hoje de 500, 600 watts, em torno de 50, 40 e poucos volts. Então consigo utilizar até 3 placas em série, né? E outras em paralelo, respeitando a corrente de saída que é 60 amperes. E ele se conecta a baterias de 12, 24, 36 e 48. Coloquei errado aqui, tá? 12, 24, 36 e 48. Se conecta a esses 4 tipos de ligações aí que você pode fazer com as baterias, né? Bateria escolhida. Essa de 220
220 amperes. A DF400 aqui está a 3.000, mas é o mesmo, praticamente é esse modelo aqui, só que com uma corrente maior. A DF400 ela é 220 amperes hora, isso é a C20, tá? Uma descarga de 20 horas, ela entrega 220 amperes. Aqui a gente está considerando C10, a gente vai descarregar essa bateria num intervalo menor, né? Um intervalo menor, porque durante o dia as placas vão manter o sistema. Então, depois que não tiver sol, entra a bateria. Então, a gente considera aí C10, uma descarga de 10 horas. A tensão da bateria, quantos watts uma bateria dessa fornece, né? Então, existem várias formas de você fazer o cálculo de um sistema off-grid. Eu acho mais fácil você saber quantos watts fornece uma bateria. Você consegue chegar num resultado mais rápido, né? Ó, essa bateria, por exemplo, ela fornece 2.500 watts. Tá? Isso tirado da tabela aqui do fabricante da bateria. Se a gente considerar o C10, que em 10 horas ela fornece 240 watts por hora, isso dá 2.400 watts. Tá? Então, 2.500 watts aqui a gente colocou, energia utilizável. A gente sabe que a profundidade de descarga dessas baterias aqui estacionárias a gente pode chegar a 30%, 40%, 50% no máximo, para não danificar e diminuir a vida útil da bateria. Então a gente considera 30%. Então por isso que é importante saber se você vai querer um dia de autonomia, 2 dias, 3 dias de autonomia, o sistema funcionando. Daí a gente tem que colocar mais baterias. E se a gente calculou para um dia, né, para você manter a bateria durante um dia, por exemplo. Energia utilizável, 30%, isso dá 750 watts. Então a bateria DF4100, ela fornece 750 watts. Placa solar, 550 watts. Energia dia, 4 horas. Aqui na nossa região a gente considera 4, mas região centro-oeste e norte são 6 horas, por exemplo, né? Entregaria muito mais que 2.200 watts, né? Se a gente multiplicar aqui 550 vezes 4 horas, daria 2.200 watts. A tensão da placa, 41 volts. Corrente de saída, 15 amperes. A gente precisa saber isso aqui para dimensionar o que? O controlador de carga, né? Se está dentro das tensões, dentro das correntes. Isso é importante a gente saber para dimensionar o controlador de carga, né? E dimensionar as baterias, a gente precisa saber sobre o equipamento, quanto ele vai consumir em um determinado período de tempo. O off-grid é isso, você saber quantos watts aquele equipamento vai consumir naquele período, né? O período que o cliente precisar. Então você tem que levantar isso de uma maneira a fundo, entender quais os equipamentos para depois no final não dar problema no sistema. Não, o off-grid ele é bem minucioso para você fazer o cálculo, dimensionar. Então, primeiro de tudo, levanta os equipamentos que o cliente vai funcionar. Ah, não tem um modelo na internet, vai lá, olha a etiqueta do equipamento que ele está utilizando, levanta a potência, se precisar mede a corrente, porque assim tem vários tipos de geladeira, tem freezer, tem cervejeira que consome 3, 4 vezes mais que uma geladeira, por exemplo, a cervejeira, né? O isolamento dela é menor, tem vidro na frente, tem um isolamento menor. A cervejeira, por exemplo, para essas comuns de restaurante. Então o consumo dela já é maior, o pico dela vai para 1.000 watts, uma geladeira dessa, um consumo instantâneo de 1.000 watts, né? Até ela gelar. Então isso tudo tem que ser calculado, tem que ser dimensionado quando se fala em refrigeração, ar-condicionado, geladeira, tem os modelos já inverter, né, de geladeira, o pico de corrente é menor. Então tudo isso tem que ser calculado minuciosamente, tem que ser considerado no projeto. Aqui o dimensionamento, basicamente, energia necessária da geladeira, 1.500 watts, certo? Quantidade de bateria, então se cada uma fornece 750 watts, eu preciso de duas para fornecer os 1.500 watts, tá? Lógico que aqui a gente já está considerando a mais, né? Poderia considerar mais perdas na bateria, mas aqui a gente já está considerando o dobro de consumo dessa geladeira, tá? Então, isso é importante a gente achar os equipamentos que vão ser alimentados, né? Geladeira, iluminação, TV, e dimensionar mais ali, já colocar 50%, 100% a mais, né? Algo também que não encareça demais o sistema.
quantidade de placas. Então, se cada uma placa fornece 2.750 watts, na verdade são 2.200, sem corrigir aqui. Eu vou precisar, uma placa seria necessária. Uma placa seria necessária já para esse sistema. Né? Mantém o sistema, a não ser que você queira mais dias, né? Uma autonomia maior. Você coloca mais placas para você poder carregar mais rapidamente essas baterias e utilizar, né, na sequência. Então a gente coloca de 1 a 2 placas, tá? Fica o critério e questão do investimento do cliente. Mas uma placa, vamos dizer, já seria suficiente aqui para manter o sistema. Ok? Então, resumindo aqui, para alimentar uma geladeira 24 horas por dia é necessário um inversor de 1000 watts, duas baterias DF4 e 100, tá? Um controlador de carga MPPT de preferência e uma ou duas placas solar de 550 watts cada uma. É o sistema mais barato? Não é, mas é um sistema que vai te dar segurança total. Até se você quiser alimentar, ligar uma geladeira, um período curto, iluminação, você pode pôr junto, o consumo é muito mais baixo. Mas geladeira, ar-condicionado, essa parte de refrigeração exige um cuidado a mais para você dimensionar um sistema. Beleza? Então se você curtiu, se achou legal, interessante, deixa e se inscreve no canal, deixa seu like aí e a gente vai fazer mais vídeos aí sobre off-grid. Beleza? Valeu!